Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente pregando o dia 22 de dezembro de 2015, terça-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Antes, vamos lembrar aos que não assistiram o Farol de ontem, o mercado está operando desde ontem em horário diferente. A gente tem o mercado agora, segmento Bovespa, operando das 10 da manhã até as 18 horas. Então a gente tem uma hora a mais de negociação e esse horário diferente vai perdurar até dia 11 de março. Também aproveito para lembrar que amanhã vai ser o último dia com transmissões aqui no site do Leandro Stormer até a volta, né, do recesso dessas festividades até então o dia 4 de janeiro, certo? Vamos então aos movimentos do mercado. Temos aí na tela o índice Bovespa. Ontem, né, nós tivemos o menor fechamento desde mais ou menos março de 2009. A gente não chegou a perder a mínima do ano ainda foi feita naquela agulhada de agosto, mas é o fechamento mais baixo em muito tempo, de ontem. Né? Esse movimento foi interessante, né, chamou a nossa atenção também pelo fato de ter conseguido ser o primeiro fechamento realmente abaixo dessa zona crítica de suporte deste retângulo. Então, um cenário onde o mercado rompe esse retângulo para baixo e pode, portanto, por conta disso, né, cair forte em busca do fundo de 2008, esse cenário vai crescendo em termos de probabilidade. O fechamento de ontem indicava a manutenção do movimento de queda para hoje. O mercado chegou até a se recuperar um pouquinho, teve uma alta de 0,62%, mas que não muda o cenário, não pode ser visto como o candle de hoje não tem nenhuma característica de reversão. Tá? Apesar da alta, isso não sugere alta para o pregão de amanhã. É um candle de pequena amplitude, é uma alta tímida e, de certa maneira, isso até mostra como o nosso mercado realmente está fraco. A gente teve um mercado americano subindo, né, e aqui a gente pouco conseguiu acompanhar isso. No gráfico intradiário, nossa movimentação de hoje foi no início do pregão bem parecida com a movimentação do início do pregão de ontem. A gente teve um pequeno zigue-zague ascendente, mas que não conseguiu demonstrar força para sustentar um movimento de alta nos preços. Os preços cederam, mas não chegaram a romper a linha d'água, coisa que ontem aconteceu aqui. Tá? Com esse movimento de desenhar uma resistência intermediária por volta aqui dos 44.250, mas a resistência mais forte continua sendo no gap do dia 18, por volta dos 45.200 pontos, 45.150 pontos. Tá? Percebe que a gente teve um movimento lateral ao longo do dia, né, um dia razoavelmente search and destroy, e essa movimentação mostra fraqueza. O mercado tenta repicar e a gente não consegue nem ultrapassar o primeiro topinho de ontem do intraday. Tá? Isso por si só não significa que é venda ou que o mercado vai desabar amanhã, mas sugere manutenção no movimento de queda que a gente vem vendo no intraday. Tá? E a linha d'água para o pregão de hoje, que não foi rompida hoje, ela continua sendo um ponto interessante para o pregão de amanhã. Tá? O rompimento dessa consolidação da linha d'água de hoje continua sendo então um ponto de gatilho para provavelmente uma nova afundada do nosso mercado. Okay? A gente falou do mercado americano. O mercado americano, na minha leitura, ficou em cima do muro ontem. Tá? Eu começo a até ficar um pouco mais inclinado a imaginar que o mercado americano vai cair um pouco mais do que isso. Tá? Apesar da alta de hoje, eu estou com uma sensação de que o mercado ainda vai para baixo, mas isso não tem nenhum embasamento técnico, então esqueçam. Tá? O que a gente mencionou ontem é que o candle de ontem vazado, por volta ali daquela zona de suporte desses fundos aqui, precisava de um gatilho. O mercado precisava ou superar a máxima de ontem para nos indicar um movimento de alta para dentro dessa congestão, e aqui a gente vai ter um bloco aqui de médias para oferecer um obstáculo, um movimento, ok? Ou perdi as mínimas aqui, essas três mínimas, e daí o mercado provavelmente vinha buscar o topo de setembro. Por enquanto o mercado está ficando, né? Vamos ver como é que o mercado se comporta no pregão de amanhã frente a essas médias todas. Se conseguir passar por cima dessas médias, daí sim o cenário volta a ficar realmente mais altista, mesmo sabendo que existe a resistência do topo aqui dessa congestão.
No S&P 500 futuro, o mercado também repicou, está superando a máxima de ontem. Então agora a gente já pode, acho que ajustar a linha de suporte para cá. Tá? E a resistência mais no curto prazo vai ser também esse bloco aqui mais unido de médias. A expectativa então é de manutenção do movimento de alta, e no gráfico das pequenas fica bem claro que se houver o rompimento dessa zona aqui dos 1970 para baixo, daí o mercado tende um movimento de queda para buscar os fundos de agosto e setembro. No dólar, a gente teve um dia de indecisão com uma leve queda, né? Mesmo que o dólar venha corrigir no gráfico diário, essa zona de resistência foi rompida, ok? E ela deve funcionar como suporte aqui. A gente pode se inspirar aqui no gráfico do juro, ok? Se o dólar está mais ou menos aqui, né? Se ele corrigir, é provavelmente para fazer um processo de pullback. Então, o viés altista no dólar continua, mesmo que no curtíssimo prazo a gente possa ver uma quedinha. Tá? O alvo continua sendo o topo aqui de setembro. No intraday, o dólar abriu um leve gap de baixa, tentou a formação de um primeiro movimento, não deu continuidade. Depois veio fechar o gap, chegou até a romper a linha d'água, mas com um candle que não demonstrou força. Mesmo que a gente tivesse feito a operação aqui, por confirmação do rompimento da linha d'água do modelo, o candle seguinte foi basicamente um engolfo que faria ajustar o stop de qualquer forma, a gente teria tido um stop barato. Depois disso o mercado voltou para dentro, então mais ou menos como no mini índice, a gente teve um pregão mais lateral. Tá? E para o pregão de amanhã, o viés fica meio perdido, não tem um cenário muito bem definido. Mas o ponto mais importante aqui, entre essa faixa dos 3.983, esses fundos aqui, e no topo aqui do dia 16, a gente tem uma zona de suporte. A gente também pode se ater a esta LTA, que pode ser um bom guia para o movimento de alta. A gente tem um movimento meio perdido aqui, meio sem direção até o teste dessa LTA, para depois o dólar retomar um movimento altista, que parece ser graficamente o movimento mais provável. O juro, já deu uma espiadinha nesse gráfico, a gente não conseguiu ter a superação da máxima de ontem, então a gente não teve o gatilho para uma nova compra. Pelo contrário, o juro até foi bem pressionado para baixo e volta a fechar bem rente ali ao patamar de suporte, próximo a 15.860. Então não tem nada a ser feito. A gente precisa novamente sinal de entrada de compradores, né, um candle de força compradora, para cogitar novamente um cenário de compra por correção. Falando dos papéis, a Vale respirou um pouquinho hoje, tá? Mas nada que mude o direcionamento baixista que ela tem. Tá? Mas é importante ressaltar que a gente já tem uma congestão aqui, com resistência nos 10,80 e ponto mais crítico de suporte volta de 9,30. A média de 20 períodos já está abaixo da resistência. Se por acaso a Vale conseguir ter um movimento de alta e romper essa região, já seria um movimento operável na ponta compradora. A média não seria mais um obstáculo, a gente já teria uma estrutura com 2 testes sendo rompida e até se o papel subisse a partir de agora, a gente teria um pivô de alta por conta de fundos mais altos. O viés é baixista, o papel tende a buscar o fundo de dezembro, mas a gente tem que ficar atento que se ela fizer esse movimento, que não é o mais provável, a gente vai ter uma sinalização altista importante, inclusive. Então o Vale 3 também deu um leve respiro, BRAP 4 também. Tá? Todos esses papéis, para a gente poder pensar em compras, tem que romper o topo anterior formado. Tá? Enquanto isso não acontecer, o viés tem que ser entendido ainda como fortemente baixista. A Petrobras também deu uma respiradinha, nada que mude muito o cenário. Isso aqui não é ponto para operação de retorno na média. A zona aqui dos R$ 7,00 agora deve funcionar como resistência, caso o mercado, o papel aqui tente uma alta. E após esse rompimento, o que se espera é que o papel venha bater na faixa dos 6,45. A PTR3 está até reagindo em cima do suporte do gap por volta dos 8,34, 8,30, mas também não é um ponto para compra. O volume é baixo, a gente não está distante da média móvel de uns períodos, e o seu par ali, a PTR4, já rompeu o suporte, então não é um bom momento, tá, para tentar essa operação. Gerdau, dia indeciso, continua com um cenário favorável a uma queda para
buscar o topo de agosto. A CSNA, mesma coisa, faz aí um dojizinho estrela com uma distância já razoável da média móvel de 21 períodos, mas não tem uma boa configuração para um trade de retorno à média, o volume é baixo, a gente está abaixo desse suporte aqui que foi rompido, né? E portanto agora funciona como resistência, a expectativa continua sendo de queda em busca dos 13,60. E a Uzi Minas continua mostrando fraqueza, tentou novamente subir, mas não conseguiu sustentar um candle legal. Considero que o movimento mais provável realmente seja um movimento meio lateral, pelo menos por enquanto. O papel ainda está sobrevendido para a gente pensar novamente em vendas, mas não está conseguindo mostrar força para a gente cogitar compras. Setor bancário, Bradesco, tentou uma reação, mas não fecha legal, deixa uma longa sombra superior. A expectativa é ainda para manutenção do movimento de queda, apesar de a gente já ter alcançado aqui a zona dos R$19. Itaú faz um candle de dúvida, mas tem aspecto de continuar o movimento de queda, o suporte mais forte continua aqui em 25. Banco do Brasil também tentou repicar, mas não conseguiu, apesar da variação positiva, o candle é feio, a expectativa é de queda ainda para buscar o fundo de setembro. Outros papéis, a Loop, talvez seja um dos papéis mais interessantes no fechamento de hoje, em termos de oportunidade de swing trade. O papel fez um bom movimento de queda, está a uma boa distância da média móvel de 21 períodos. A gente tem um índice de afastamento bem significativo, um pico de volume e um candle de reversão, que é um doji, um doji com aspecto de martelo. Então a superação da máxima de hoje abre espaço para a pressão na ponta compradora, em busca da média móvel de 21 períodos. CEMIG. A CEMIG deu um importante sinal vendedor no rompimento do dia 1º de dezembro, né? E fez um movimento de queda, aqui respirou. A média de 21 períodos vai empurrando os preços para baixo, junto com esses fundos. A gente buscou até uma venda aqui no dia 17, mas o mercado pulou essa venda, então a gente não conseguiu executar a venda aqui. E o candle de hoje permite novamente a gente cogitar essa operação de venda, agora na perda mínima de hoje. Tá? CSMG3, ontem conseguiu romper o fundo aqui em 13,60, a gente teria um pivô de baixa, de certa maneira também que uma barra de ignição. Chegou a acionar esse cenário no movimento de queda que teria buscado o alvo por volatilidade. Se não buscou o alvo, chegou muito próximo. Deixa eu até verificar direitinho aqui, para não falar bobagem. 5,2 arredondando seria o alvo. Mas a gente teria conseguido alcançar, e se a gente não alcançou, a gente chegou a mais de 85% do alvo por volatilidade, então, independente de ter conseguido executar ou não, uma RP tem que começar a ajustar stop para cada ponto, para cada nova máxima, nesse caso especificamente. E o candle de hoje até sinaliza a possibilidade de algum repique, caso essa máxima seja superada, a máxima do candle de hoje. Elet 6 vem andando de lado, a gente consegue perceber um patamar de suporte aqui por volta dos 9,97, R$10. A gente tem um candlezinho agora de conotação altíssima. Se a sua máxima for superada, provavelmente a gente tem um movimento de alta em busca da zona ali dos 11,20. Nada muito significativo em termos de swing trade, tá? Mas vale a pena até dar uma olhada no intraday. Gol. Não sei se vocês lembram, a gente vinha acompanhando o Gol de perto, né, enquanto ela afunilava aqui no final do mês de novembro. Só que ela foi perdendo os fundos consecutivamente e voltando, perdendo fundo e voltando, perdendo fundo e voltando, começou a ficar difícil identificar o rompimento. A gente até desenhou esse canalzinho de baixo e se não conseguiu identificar o ponto aqui para uma venda, ponto mais claro. E o papel agora deu uma pancada para baixo, acelerou para caramba. O Gol já está cotado a 2,50, pessoal, 2,49 agora. E, bom, provavelmente ela cai mais, mas no curtíssimo prazo ela está sobrevendida. Esse pode ter sido um candle de exaustão, então o papel pode ficar de olho no pregão de amanhã. Pode oferecer um trade de guerrilha, um trade de retorno na média fora guerrilha, enfim, é de acompanhar. MYPK3 também fez um bom movimento de queda e hoje oferece aí um martelete com um volume razoável, com uma boa distância para a média móvel de 21 períodos. Tem um bom índice de afastamento. É um papel para avaliar, olhar um pouco mais de perto,
amanhã pode oferecer aí alguma oportunidade, algum repique, mas ele não está no ponto ideal. Tá? Do ponto de vista de swing trade, eu prefiro ficar de fora e torcer, exigir, na verdade, que o papel venha alcançar pelo menos a faixa 11,60 para buscar um trade de retorno à média, porque o suporte ainda não alcançou. O IBR3 e o IBR4 foram papéis de destaque no dia de hoje. A gente viu o IBR3 ontem dando um sinal de possível venda por correção. Esse sinal não foi acionado, o papel ignorou completamente aquele candle e prosseguiu no movimento de alta e agora testa a resistência aqui em 2,85. O IBR4, pelo contrário, não sinalizava a venda, sinalizava a possibilidade de uma compra por gap de fuga. A gente vai até dizer que estão forçando um pouquinho a barra aqui, mas se enquadrar nesse sentido. No final das contas, o IBR4, tanto o IBR4 quanto a 3 era um bom movimento de alta, e a IBR4 ofereceu tanto um primeiro movimento quanto um power breakout, bem interessante. Agora esses papéis já andaram legal, talvez andem mais um pouquinho, eles já estão próximos de começar a sentir pressão no vendedor. Tá? Então, é bom acompanhar esses papéis, alta volatilidade, boas movimentações, pode surgir alguma coisa. E por fim, PSSA3 fez um bom movimento de queda, veio testar o fundo de setembro aqui nos 29,60 e forma um martelo razoavelmente interessante, com a distância legal para a média móvel de 21 períodos, só falta um pouco de volume. Mas, de novo, um papel que vale a pena acompanhar um pouquinho mais de perto no pregão de amanhã. Bom, esses foram os movimentos que eu considerei mais importantes no pregão de hoje. Eu fico por aqui. Até amanhã.